Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu fico muito feliz em aqui estar. E o meu desejo é compartilhar com você sobre um tema que tenho tornado quase que a minha missão. Por onde eu passo, eu tenho falado sobre acolhimento. E na ocasião da Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que aconteceu em Foz do Iguaçu, eu tive a oportunidade de falar exatamente sobre este tema. Acolhimento, a resposta para as questões sociais. Pode colocar já o slide primeiro, por gentileza, e a gente vai testar se eu consigo realmente passá-lo daqui. O primeiro dos slides. Ali está. Deixe-me ver só se eu consigo fazê-lo. Se conseguir, você vai observar a primeira... Não. Colocou a... Está aí? Não consigo passar. Ok. Fui eu ou foi você? Foi você? Então vamos treinar um pouco mais, tá? Estou voltando. Vamos ensaiar. A gente passou a noite toda ensaiando isso, não foi? Então vamos fazer o seguinte, toda vez que eu fizer esse movimento, aí chega o momento da gente passar. Você deve ter visto então, a palavra foi a palavra gratidão. Por onde eu tenho... conseguiu um mais potente? Vamos ver. Esse aqui é made in Alto do Pajeú. Agora tirou tudo também, não é? Por onde eu tenho passado, eu tenho... expressado a minha gratidão por aqueles e por aquelas que Deus usou para abençoar a minha família. Eu não sei se alguém aqui acompanhou a nossa caminhada em torno do cuidado do nosso filho. Vocês duas, recebam a minha gratidão. Muito obrigado, muito obrigado. Eu não cesso de dizer a Deus obrigado, viu? Eu não cesso de fazê-lo. Aqui está, olha, esta foi a imagem do Davi quando ele estava saindo do hospital. E olha que ele já estava melhor, porque ele passou 40 dias dentro de uma UTI. E dentro do hospital ele contraiu o Covid, ele contraiu uma infecção fúngica, uma outra infecção bacteriana. Ele passou 23 dias sem se alimentar absolutamente. Houve alguns momentos em que o pulmãozinho dele fechou. Ele precisou tomar 2 vezes transfusão de sangue. Foi uma luta tão grande, que só pela misericórdia de Deus. E eu fiquei muito preocupado como seria a recuperação do Davi. Mas aqui está uma outra foto, uma outra imagem. 50 dias depois, gente, ele já havia recuperado o peso, já estava melhor, já estava voltando a sorrir. Porque algo para mim, de todas as coisas que aconteceram, acho que uma das que mais me marcou foi ver o Davi chorar pela primeira vez. Meu filho, ele é autista, grau 3 de... eu nunca vi o Davi chorar, ele é muito resistente à dor, muito. Houve uma ocasião, inclusive, que ele fraturou a mão, porque ele tem como estereotipia, bater, mas ele não chorou. Mas durante o tempo em que ele ficou internado, eu vi meu filho chorar pela primeira vez. Mas, como está escrito, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, nós experimentamos isso. E olha que ele já estava até fazendo pose, assim, não é, de manequim, de modelo, não é? Eu achei linda essa foto. Por isso, recebam a minha gratidão. Quando eu falo sobre acolhimento, eu falo dessa experiência de convivência com Davi ao longo de todo esse tempo. Se você me perguntasse há 16 anos atrás, 17 anos atrás, o que era autismo, eu não saberia lhe responder absolutamente nada. Mas ao longo desse tempo eu tenho descoberto este outro lado. E eu me recordo que houve uma ocasião que eu cheguei mesmo a pedir perdão à igreja, especialmente às famílias atípicas, porque como pastor eu nunca soube lidar plenamente com isso, ou conviver com elas, ou pastoreá-los. Não consegui. Mas quando nós começamos a experimentar essa realidade em nossa casa, eu confesso que um novo universo se abriu. E eu tenho aprendido muito. E eu entendo que hoje um dos maiores desafios para a igreja é o acolhimento. Eu costumo dizer que o acolhimento
é a linguagem por excelência do amor no reino de Deus. É o acolher, sabe, a expressão do nosso amor. O Davi é o meu filho mais novo, é o meu caçula, e eu costumo dizer que a minha família tem uma história única, porque Deus nos fez família. Eu sou pai de... Tudo bem? Eu sou pai de 4 filhos, e 3 deles são meus filhos por adoção. Não que eu tenha tido em algum momento com a Cláudia qualquer dificuldade, absolutamente não. Mas por um propósito que nós colocamos no coração, desde o tempo em que namorávamos e nos conhecemos lá no seminário, lá Padre Inglês, lá no bairro da Boa Vista. Portanto, a minha palavra hoje é sobre esta coisa chamada acolhimento. E me permitam voltar àquele texto. Eu vou voltar somente para que você tenha a referência, que eu não fiz nenhuma menção. Lucas capítulo 14, versos de 12 a 24. Eu comecei a observar que na minha trajetória como pastor, que eu devo completar logo 40 anos de ministério em 2026, eu vou completar 40 anos de ministério. Eu comecei a observar que eu nunca havia pregado sobre esse texto, porque pessoalmente ele me incomodava em alguns aspectos, mas eu consegui resgatar a mensagem e finalmente eu acredito que eu consegui compreender o que estava por trás das palavras de Jesus nesse texto. O texto começa dizendo assim, deixa eu voltar lá para a tradução que trouxe para você, mas é lindo, não é, gente? É muito lindo, é muito lindo. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Esse é o texto. Aliás, eu preciso lhe dizer 2 coisas antes de avançar, e isso tem a ver com o tema que quero abordar nesta hora. Primeiro, a ideia ou falar sobre acolhimento. Eu tenho muita dificuldade com essa expressão, a resposta. Eu não quero com isso fazer ou cair naquilo que um professor que tive na área de filosofia chamava de reducionismo, que é explicar aquilo que é complexo através de um caminho sobremodo simples, mas que ao mesmo tempo fecha os olhos para uma série de outras realidades. Por isso eu não quero que você entenda essa palavra formada em letras. Eu vou pedir licença para dizer-lhes o seguinte, que para mim acolhimento não é substantivo. Acolhimento para mim é verbo, é ação. Sabe, é muito mais do que um substantivo, do que uma definição. Aliás, para mim, acolhimento é uma atitude, é semente que a gente planta
e espera em algum momento que possa florescer. Acolhimento para mim é como se fosse um caminho, e isso tem muito a ver com amor. Eu não sei se você já percebeu, mas Paulo, quando ele vai falar sobre o amor na carta aos Coríntios, ele antes de falar, ele diz o quê? E eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Da mesma forma para mim é o acolhimento. Acolhimento não é um ponto de partida, nem uma linha de chegada. É um processo, é uma estrada. E nesse sentido, a ideia de acolher é a ideia também de compartilhar. Eu não sou, aliás, seria um grande erro da minha parte, eu não sou um especialista em autismo, eu não tenho formação específica para lidar com isso. Aliás, houve um momento que para mim foi um divisor de águas, quando nós nos deparamos com o diagnóstico do nosso filho fechado. Houve um período em que eu até desejei estudar, ler, montar uma grande biblioteca na cidade de Maceió sobre o tema, mas depois eu parei por um instante e disse não. Eu não sou o terapeuta do meu filho, eu sou o pai do meu filho. E é isso que eu quero ser pelo resto dos meus dias. E a partir daí, então, eu deixei que os terapeutas, eles são os terapeutas, os médicos são os médicos, mas pai somente eu. Pai somente eu. Mas vou mais adiante, Quando eu penso em acolhimento, acolhimento para mim é trilha e não um trilho, Eu entendo que é uma descoberta, a cada momento uma descoberta. E vou acrescentar a isso a ideia do descobrindo, E eu acredito que todos nós ainda estamos nessa fase, na fase do descobrindo. E quando eu falo disso, eu estou falando do universo, do mundo dos autistas, desse mundo azul. E eu reconheço que nem o hospital onde meu filho foi internado está preparado ou estava preparado para receber um paciente autista. As escolas, perdoem, eu não conheço a realidade dessa cidade, mas não estão preparadas. As nossas famílias também não estão preparadas. As nossas igrejas, igualmente, nós não estamos preparados. Eu não sei qual a realidade de vocês, mas eu falo como pastor de uma igreja, que recentemente, conversando com a minha esposa, ela disse: meu filho, hoje, no berçário da igreja, nós tínhamos 9 crianças com diagnóstico de autismo. Vocês conseguem imaginar o que é isso no universo de crianças? É por isso que eu quero insistir com você, no sentido de que eu estou aqui como mais alguém que quer descobrir, que quer, quem sabe, compreender. Aliás, eu leio o texto bíblico, eu leio as palavras de Jesus, e sabe qual é a primeira coisa que me vem ao coração? É que o acolhimento, ele precisa ser percebido como uma espécie de estilo de vida. Em que sentido? Você observou o que foi que Jesus disse àquele que o havia convidado para a festa? A Bíblia diz assim: e dizia também, aí notem aqui essa expressão, ao que tinha convidado, quando deres. Ele não sugeriu que um jantar especial fosse montado com aquele fim. É como se ele estivesse dizendo: olha, quando você fizer um jantar, esquece não de chamar, aí vem toda aquela relação inclusiva do texto sagrado. Mas notem, a expressão usada por Jesus coloca este jantar como se fosse algo comum, nada de muito especial, mas uma prática comum. E mais aqui, observem que o texto sagrado diz que Jesus diz isso ao que o tinha convidado. Eu não sei se vocês também viveram a febre zaqueusiana. Ela chegou aqui, a febre zaqueusiana, quando aquela canção dizia: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com... Todo mundo cantava isso. A grande questão é que convidar Jesus para estar na casa com a gente é algo maravilhoso, né? É algo maravilhoso, porque quando ele entrou na casa de Zaqueu, ele foi que ele disse: hoje veio salvação a esta casa. Ele entrou numa casa onde estava tendo casamento, faltou vinho, o que é que ele fez? Transformou a água em vinho. Mas eu sempre chamo a atenção, especialmente aos genros e noras. Às vezes ele entra na casa e cura a sogra, como aconteceu com o apóstolo Pedro. A Bíblia diz que ele foi à casa de Pedro, e a sogra de Pedro estava com febre, e ele curou a sogra. Aliás, eu conheci alguém que sustentava a tese de que essa teria sido a razão pela qual mais tarde
Pedro veio atrair Jesus. Eu acho isso um absurdo, que alguém chegue a pensar algo dessa natureza. Mas o fato é que ter Jesus em nossa casa é sim sinal de algo bom que está por acontecer, da ressurreição da filha de Jairo. Sabe, coisas maravilhosas acontecem. Agora, uma coisa que eu observo é que Jesus, quando ele está na nossa casa, ele não fica calado, não. Ele não é um convidado silencioso. Aliás, Jesus não é o convidado, ele é o dono da casa. E aí ele se expressa. Eu fico impressionado porque ele não tem qualquer constrangimento de chamar a atenção do dono da casa e começar a falar com aquele homem. No dia que ele foi convidado para estar na casa de Simão, conhecido como Simão leproso, ele fez uma comparação entre a atitude de Simão leproso e aquela mulher que havia quebrado o vaso de alabastro, dizendo: olha, eu cheguei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, lembram-se disso? Você não me deu nenhum beijo. Mas esta mulher, Jesus, quando entra em nossa casa, ele fala. Eu vou fechar o parênteses porque eu vim falar sobre acolhimento. Aí o texto prossegue dizendo Jesus, olha, observem aqui. Não chames, a questão não é quem está sendo convidado, mas quem está sendo excluído. Eu preciso falar sobre isso, sabe? Porque é uma das questões importantes. No texto, o que é que Jesus disse? Agora sim, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos. E aí o texto explica por quê. Para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Eu fico muito preocupado porque eu não sei qual é a realidade de vocês, volto a repetir isso. Mas para mim aqui está um dos grandes problemas dos pequenos grupos em nossos dias. De alguns pequenos grupos, é melhor dizer assim, em nossos dias. E o que é? É o perigo da formação de um grupo ensimesmado. Um grupo que está voltado para si mesmo. Onde as casas são sempre as mesmas, onde as pessoas são sempre as mesmas, onde o assunto é um assunto comum, onde as pessoas são muito parecidas. Por quê? Porque esse tipo de reunião, ela reúne os iguais. Gente que mora naquele mesmo lugar, que tem o mesmo padrão de vida, que tem a mesma formação cultural, que os filhos estudam numa mesma escola, ou estão numa mesma faixa etária. O texto está dizendo exatamente isso. Está nos mostrando que quando a gente se reúne, a gente tem que pensar em quem nós estamos excluindo quando nós nos reunimos. Eu vou lhes dizer, meu filho tem 15 anos, mas dificilmente uma criança autista é convidada para um aniversário de um coleguinha. Autistas não são convidados. Quando eles são pequeninos, eles são até bem recebidos, sabe? Mas à medida que eles crescem, à medida que os saltos são mais altos e a voz ficou grossa, e de repente ele começa a fazer estereotipias, ou levanta-se no meio de um culto e começa a falar do jeito que ele sabe falar, da maneira que ela sabe falar, isso parece incomodar os demais. Jesus está me dizendo claramente isso: tenha muito cuidado para que as suas reuniões não sejam excludentes. Ora, se eu me reúno num lugar como este, e não tem ninguém para sinalizar, transformar a minha linguagem falada na linguagem de sinais para aquele que não pode ouvir, se eu me reúno e não há acessibilidade e aquela pessoa não pode entrar no santuário, se eu me reúno e o som está excessivamente alto, e mesmo uma criança autista com abafadores nos ouvidos não consegue ficar ali, este encontro ele está sendo excludente, ele não está abraçando, ele não está envolvendo. E aqui me permitam mostrar-lhes de forma muito simples. Sabem, gente, isso aí é exclusão. A gente se junta e deixa do lado de fora o autista, a gente deixa de lado de fora o cadeirante, a gente deixa de fora os que não são iguais. Isso é exclusão. Mas se você me pergunta, pastor, e qual a diferença entre exclusão e segregação? Segregação é quando a gente faz talvez até um ministério voltado para isso, mas separa, não envolve. Eles lá e eu aqui, e nós aqui. Ah, pastor, mas e integração, o que é? É quando você pega este grupo que está lá fora e traz para dentro. Mas eles permanecem como se fosse uma ilha dentro da comunidade.
Mas quando a gente fala em inclusão, é essa visão, irmãos, que a gente precisa ter. Sabe aquela expressão comum hoje, tudo junto e misturado? Todo mundo experimentando uma mesma realidade, se importando com o outro, de alguma forma fazendo com que o outro partilhe da mesma realidade. É por isso que Jesus disse, olha, quando você for fazer um jantar, para de chamar somente gente que vai um dia lhe chamar de novo, aí você fica cultivando isso, e quando a igreja se torna isso, ela se distancia daquele que é o propósito do Evangelho, na essência do Evangelho. E aqui, o grande problema desse pessoal em si mesmado, e aqui, deixa eu fazer só uma ilustração, eu já usei essa ilustração em muitos momentos. Se eu tivesse aqui uma espiral, e notem, se essa espiral ela gira, mas em direção ao centro, você vai observar que vai chegar um momento em que ela não vai poder mais se expandir. Mas se essa espiral ela se movimenta para fora, gente, isso pode alcançar dimensões inimagináveis. É por isso que sempre que a gente se volta para o próprio umbigo, uma instituição ou alguém, chega um momento que aquilo desmorona, não consegue avançar. A proposta do reino é que nós estejamos voltados para fora. Você sabe qual é a palavra para a igreja no Novo Testamento, na língua grega? Já ouviu falar de eclesia ou eclésia? Tem gente que usa a expressão eclésia. Eclésia, literalmente é chamar para fora. É como se ele estivesse dizendo, nós somos chamados para fora. Nós não somos chamados para dentro. Eu vim para servir. Todo o poder, ele dizia, está sobre mim, mas o poder para servir, não voltado para si próprio. Aí volto ao texto sagrado, sabe? Lá no texto sagrado, além de ser um grupo em si mesmado, é um grupo que percebe esse estar junto como a grande recompensa. E eu vou lhe dizer, é muito bom, gente. É muito bom quando a gente se senta com pessoas que a gente conhece já há muito tempo. E não sei, mas crente tem uma mania, não sei se aqui no Alto Pajeú também, mas vai para a igreja e senta no mesmo lugar, fala com as mesmas pessoas, não expande. Eu sou pastor de uma igreja que vou completar agora 25 anos, e eu me recordo que logo do início do ministério, houve assim um grande número de pessoas sendo atraídas para a comunidade. E querem saber, eu me lembro de eu ter escutado algumas pessoas dizendo assim, que estavam um pouco incomodadas, porque tinha muita gente nova na igreja. Muita gente que eu não conheço. Muita gente diferente nessa igreja. Eu não sei porque é que vocês estão rindo tanto, viu? Mas, de verdade, sabe, aquilo parecia ser um problema para a igreja. Bom, deixa eu voltar. Aí o que é que Jesus faz? Meu Deus do céu, ele diz, olha, se você faz o seguinte, quando fizeres um convite, bem uma relação, né? Chama os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos e serás bem-aventurados. Eu costumo dizer que o grande problema nosso tem a ver com a lista de convidados. Alguém aqui está prestes a casar? Quanto tempo falta, meus irmãos? 2 meses? Mais ou menos por aí, 2 meses. E a lista de convidados? Não é mais difícil. Agora, minha irmã, eu não sei porque normalmente a quantidade de convidados da noiva é maior do que a quantidade de convidados do noivo. Eu tenho uma dúvida sobre isso, eu não sei porquê. Mas é tão interessante, né? Porque todo mundo tem um convidado para sugerir. E às vezes, olha, tem aquela fulana de tal, que fulana de tal, aquela que era a nossa vizinha quando a gente morava lá na entrada da cidade. Olha, você não vai deixar de convidar, mas eu não tenho nenhuma relação com aquela criatura. E hoje, gente do céu, é por cabeça, não é? A despesa é por cabeça, o buffet cobra por cabeça. Se incomoda de me dizer a faixa de preços de um buffet aqui nesta cidade, só a faixa, não é o que você pagou. Chegou de tanto a tanto. Ainda não. R$ 80 por pessoa. Vamos casar de novo, gente? Mas observe, com a mesma mulher, viu? Com o mesmo marido, viu, gente?
Ó, a questão para mim, fundamental, é como compor esta lista de convidados. E eu confesso que para mim, quando eu penso nisso, às vezes eu imagino que a exclusão, ela não pode ser vista como algo natural. É assim mesmo, é desse jeito. Gente, nós estamos hoje envolvidos como igreja, os dois estão aqui, e a gente está sonhando com isso. Depois de 15 anos, meu filho hoje tem 15 anos, finalmente eu acho que chegou o momento de avançarmos do ponto de vista estrutural. A igreja, ao longo desse tempo, eu acho que ela foi sensibilizada, sabe? E a enfermidade do Davi ainda fez com que essa sensibilização, ela se aprofundasse. E nós estamos envolvidos, mas envolvidos mesmo, num projeto de reforma de todo o prédio da infância da igreja, onde fica também uma escola que a igreja mantém. E eu acho que minha esposa um dia desse usou a expressão, sabe, a cereja do bolo é um espaço que a gente está chamando de sala de sensorial. Hoje nós temos uma sala sensorial improvisada, mas essa sala sensorial ela vai tomar praticamente um andar inteiro do prédio, um andar inteiro do prédio. E o nosso sonho, o nosso desejo é exatamente isso, sabe? Não perceber a exclusão como algo natural. Dentro do projeto, há uma necessidade, por exemplo, necessidade de colocar um elevador. Mas se você for para a ponta do lápis e levantar o custo de um elevador, para que haja acessibilidade para as crianças, aí alguém vai olhar para aquele valor e vai dizer, isso é um absurdo. Com esse dinheiro nós iríamos abrir uma outra frente de trabalho, iríamos construir uma nova congregação, a gente poderia comprar o carro para uso do Ministério de Evangelização, ou disso ou daquilo. E quantos nós temos? Temos só uma, duas crianças que vão usar. Conseguem entender? Então a gente começa a acreditar que é natural não pensar nessa gente. Que é natural. Há um texto em que o apóstolo Paulo faz uma pergunta que normalmente a gente trata para os ouvintes, quando ele diz assim, como ouvirão se não há quem pregue? Tá, e aí eu lhe pergunto, e como eles ouvirão se não houver quem sinalize? Como eles vão ouvir se eles não forem acolhidos? E gente, quem está acompanhando isso, eu fico impressionado, sabe? Porque o que a gente tem escutado de testemunhos de famílias, de pais, que estão há anos sem poder congregar em suas igrejas, gente que se afastou de igreja ferido, porque seu filho foi, por favor, sabe? Foi convidado a sair daquela comunidade ou daquela reunião. São muitos. E os problemas para uma família atípica hoje são enormes. O índice de divórcio entre famílias atípicas é muito alto, porque os dois começam a dividir uma agenda muito pesada, não tem socorro, não tem uma rede de apoio, não tem, perdem completamente a vida social, o endividamento do casal é enorme porque é muito caro. Só para vocês terem uma ideia, esse semestre meu filho passou acho que 4 meses sem terapia, e a gente lutando porque os valores ficaram muito pesados. Somente o período da manhã, as terapias de Davi iam custar, ou estão custando R$8.500. Isso em Maceió, uma clínica particular está cobrando entre 20 a 24 mil reais os 2 horários, 40 horas de terapia. Aí você me pergunta, o que é que uma família... Eu me lembro de ter estado num congresso em que os terapeutas falavam sobre as novas descobertas, e todo mundo ficava emocionado com aquilo, até que abriram espaço para perguntas, e um senhor levantou-se e desabafou gritando, dizendo, eu não suporto mais isso. Vocês chegam aqui, me falam sobre tudo isso, e eu quero saber quem é que vai pagar a conta. Eu não tenho mais dinheiro, com médicos, com medicamento, com alimentação seletiva, com cuidador, eu não tenho mais o que fazer. E ele saiu bradando, acabou com o encontro, porque depois desse momento ninguém sabia mais o que fazer. Mas eu confesso, essa gente está aí, precisa ser pastoreada, precisa ser cuidada. Eu tenho ouvido falar, eu não sei quantos aqui, porque casos assim normalmente são sufocados, de casos de suicídio, incluindo suicídio e assassinato também da criança. Vou falar somente isso, eu não vou me estender, mas isso tem acontecido.
Nós não podemos fechar os olhos para isso. E uma das coisas interessantes que Jesus diz é que, ao invés da gente ter aquela noção de recompensa, é tão bom a gente ficar, eu vou na sua casa, você vai, eu lhe convido, depois você me convida. Jesus vai falar de bem-aventurança na eternidade. Recompensa é diferente de felicidade. A palavra bem-aventurança é a palavra Macarios, e ela quer dizer não só sorrir, não só estar feliz, é felicidade plena, sabe, gente? É a satisfação profunda. E Jesus nos promete isso em relação à eternidade. Tanto que ele diz assim: porque eles, os cegos, os mancos, eles não têm como tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Só que Jesus diz isso falando sobre a ressurreição dos justos, e aqui eu vou colocar por escrito o que eu já lhe disse, que o acolhimento é para mim a linguagem por excelência do amor dentro do reino de Deus. Porque, por exemplo, eu acredito que perdoar é acolher aquele que me ofendeu através do perdão. Eu acredito, por exemplo, que quando eu oro, eu estou acolhendo. Eu oro por você, eu oro pelo meu inimigo, eu estou acolhendo esta pessoa através das minhas orações. Por exemplo, quando você visita alguém que está enfermo, eu acho que é o tipo do acolhimento a domicílio, sabe? Drive-thru, é alguma coisa assim lá, em que você vai e leva aquela pessoa o seu sentimento, o seu carinho, o seu acolhimento. Quando você escuta alguém, meu Deus, escutar, alguém já disse hoje em dia, que escutar como é que se escreve amor? A-M-O-R. É isso? A-M-O-R. Aí ele disse o seguinte, que hoje para escrever amor, a gente tem que escrever T-E-M-P-O. Tempo. Porque amar é gastar tempo hoje com alguém. É consagrar a esta pessoa o tempo, e às vezes tempo até para ouvir. Quando você exorta alguém, você está dizendo: olha, eu acolho você, mas eu não acolho as suas atitudes erradas. É por isso que a gente precisa soletrar, viu, gente? Acolhimento. Falar do reino de Deus hoje é avançar nesta nova fronteira, sabe, da evangelização, que eu acredito ser o acolhimento. Até o olhar da sociedade para uma igreja acolhedora é diferente. Sabe aquela expressão do livro de Atos, que ela caiu na graça do povo? Até o olhar das pessoas sobre a sua igreja, sobre a sua vida, se tornam diferentes. Eu estou aqui falando, mas não quer dizer que eu não possa ser interrompida, ou indagado, ou ouvir um comentário de quem quer que seja, viu? Se vier até aqui, que às vezes vem aqui, eu queria... Pode vir, se não puder chegar até o final dos slides, que eu não sei até que horas é para eu ficar aqui, não me disseram, e aí eu estou tranquilo, mas se quiser participar, faça-me o favor. O interessante é que quando Jesus falou sobre aquela coisa lá no reino, uma criatura que estava ouvindo, soltou uma frase, né? Bem-aventurado que comer pão, e aqui não é pão não, viu, gente? É a refeição. Provavelmente aqui a gente está falando das bodas do Cordeiro, sabe, da grande ceia, que é um tema que Jesus desenvolve nos evangelhos, mas que é um tema mais antigo. Os profetas já falavam destas bodas do Cordeiro. Tanto é verdade que há um texto aqui de Isaías que bem ilustra isso. Eu não sei se você já percebeu o que diz Isaías no capítulo 25, versículo 6. Ele diz assim: e o Senhor dos Exércitos dará neste monte... Eu queria só que você observasse comigo. O que está escrito ali? A todos. Pode dizer para comigo? De novo. A todos os povos. Eu quero que você fixe isso, tá? Aí o texto continua dizendo assim:
uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. Gente, vai ser aquela ceia em que você não vai precisar deixar de fora a gordura da picanha. Você vai poder comer a picanha. Qual foi a última vez que você comeu tutano, hein? De pegar um martelo, bater, deixar cair. Hoje ninguém pode fazer mais isso, né? Cuidado com o coração, cuidado com a sua pressão, cuidado com o colesterol. Gente, eu estou esperando ansiosamente por esta festa, viu? E cada um vai ter seu martelinho para comer o seu tutano. Estão observando? É uma festa, um banquete, mas é um banquete servido para gente de todas as nações. Uma outra referência interessante é perceber o que aconteceu, sabem, irmãos? Eu não sei se você consegue entender, mas a indiferença, ela não costuma agredir, ela prefere fazer silêncio. O seu propósito é tornar invisível aquele que você ou eu, nós desacolhemos. Dá para pensar sobre isso? Já se sentiu assim? Invisível em um lugar? Alguém que você ama já lhe tratou assim? Meu Deus, quando é alguém a quem amamos, a dor é enorme. Passou por mim, não falou, não me cumprimentou, fez questão de virar o rosto. Isso é tão doloroso. E indiferença é dizer que você não é importante. E o interessante, sabe, meus irmãos, é que com o passar do tempo, aquela profecia primeira de Isaías, ela foi se degenerando. Eu vou repetir, era para comer muito ou pouco? Comer muito, beber muito. E era para quantas pessoas? Era para quem eram convidados? Todas as nações. Aí o que eu observei? Tem um camarada que ele faz um estudo em Lucas maravilhoso. E ele resgatou o conteúdo de alguns livros de uma comunidade chamada Essênios, que é um grupo de judeus, é um partido judaico, à semelhança dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos herodianos. Era mais um grupo. Eles viviam em comunidades monásticas, em mosteiros. E a maioria deles lá naquela região próxima ao Rio Jordão, em algumas montanhas que ali existem, em cavernas. Eles chegaram a ter um mosteiro chamado Mosteiro de Qumran. Na tradição daquela gente, veja o que eles escreveram. Nos últimos dias, o Messias se reunirá com toda a congregação para comer pão e beber vinho. Aí ele continua o texto. Os sábios, os inteligentes e os perfeitos se reunirão com ele. Aí eu vou saltar para uma outra citação. Diz assim: não se permite a entrada de quem seja ferido em sua carne, ou paralisado em seus pés, ou mãos, ou coxo, ou cego, ou mudo, ou surdo, ou ferido em sua carne, com uma mancha visível. Este é o livro Governo Messiânico dos Essênios, lá da comunidade de Qumran. O que é que você percebeu que aconteceu? Exclusão. Não era para todo mundo, de todas as gentes. Primeiro eles tornaram uma festa só de judeu, mas depois, de dentro dos judeus, só os perfeitos. Gente, se você vai fazer uma festa só para perfeito, não me chame não, que eu não vou. Não me chame não, que eu não vou, porque não tem lugar para mim. Igreja é lugar de imperfeitos. Para entrar aqui precisa reconhecer que é pecador. É por isso que eu vivo dizendo, se você quiser encontrar um pecador, o lugar mais fácil de encontrar é dentro de uma igreja. Quer encontrar pecadores, vai para a igreja. Porque todo mundo ali, a princípio, todo mundo ali se reconhece como um pecador. Aí o texto da tradição, veja como acabou aquela visão. Uma coisa que era, por que você acha então que Jesus contou a parábola do jeito que ele contou? Ele destruiu tudo isso. E disse, olha, não é para perfeitos. Por isso, quando vocês quiserem chamar, chamem os coxos, chamem os mancos, chamem os aleijados, chamem os surdos. E o interessante é que na parábola que nós lemos, fica claro que houve 2 convites. Eu não sei se você se recorda disso. Que houve um duplo convite, recorda?
Deixa eu mostrar-lhe. Primeiro versículo é o versículo 16, que diz o quê? Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. O convite foi feito, está escrito. Só que se você observar, lá adiante no versículo 17, diz assim: e a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já está tudo preparado. 2 convites? Por que 2 convites? É interessante porque eu vi muitos escrevendo sobre isso, dizendo que na época de Jesus havia, na época, um midrash sobre o livro de Lamentações, que nenhum judeu aceitava um convite se não fosse convidado 2 vezes. Eu não acredito. Eu sigo aqui uma linha bem curiosa. É porque naquela época, gente, não havia geladeira. Eu não sei se alguém aqui alcançou geladeira a gás, eu não sei se alguém aqui alcançou isso, mas eu ouvi falar aqui, eu nunca usei não, viu? Mas eu me lembro que houve um tempo que era assim, porque conservar a comida era algo complicadíssimo. Por que nós salgamos a carne? De onde veio essa história de salgar a carne? Para conservar a carne. Ora, eu vou fazer um jantar. Aí a primeira coisa que eu faço é, vou fazer um convite. Você quer ir para o meu jantar? Tudo bem. 1. Você também vai? 2. Vocês 2? Não. Vocês 2 não. Então, 2, 2, 2, 4. Eu vou fazendo as contas. E eu fico sabendo quantos convidados eu tenho. Só que a partir daí que eu tenho o número de convidados, eu começo a preparar a comida. E eu não posso fazer o quê? Desperdiçar. Tanto é que eu achei tão interessante isso, tão interessante, que eles lá faziam o seguinte, ó. Se eram 2 a 4 convidados, matavam as 2 galinhas, estava resolvido. Se fossem mais, por exemplo, se fossem de 5 a 8 convidados, um pato. Se 10 a 15, eu vou dizer que era um bode, tá? De 15 a 35, uma ovelha. De 25 a 75, um novilho. E olha, eu coloquei, mesmo que tenha colocado esses desenhozinhos, não é invenção da minha cabeça não. Lá está a fonte, viu? O Bailey é um dos melhores intérpretes do texto de Lucas. E o que ele está dizendo era exatamente isso. Você primeiro convida, o pessoal confirma, você vai preparar. O segundo convite dizia o quê? Já está tudo pronto, vamos comer. Aí observe, aquela criatura está com a comida toda pronta e surge um problema. Qual é o problema? A Bíblia diz assim: e todos a uma começaram a apresentar desculpas. Agora observem, todos a uma. Os 3 exemplos dados na parábola são apenas exemplos, porque o que o texto está dizendo é que houve uma desistência geral. Aí o que acontece? A ceia está pronta, a festa está pronta. E o que a gente vai fazer diante da rejeição do convite? Abre as portas, chama todo mundo para que entre. Nesse momento é que o texto começa a mostrar as desculpas. E todas as desculpas seguem o mesmo padrão. Eu fiz, eu preciso fazer, eu não posso fazer. Primeiro, um camarada que comprou um terreno e nem lá foi. Alguém aqui já fez isso? Comprou um terreno sem nem ir lá para visitar, sabe onde foi? Eu descobri um amigo que eu tenho lá em Maceió, é minha ovelha. Ele foi comprar e comprou de noite um terreno, só no outro dia que eu disse: mas rapaz, você comprou no Poente. Eu disse: e agora? Eu digo: não sei, agora você vai resolver. Mas tem gente capaz de fazer isso, mas judeu, fazer uma compra dessa natureza sem conhecer, ainda mais naquela época que você precisava mapear, se houvesse uma fonte, se houvesse alguma coisa, isso precisava estar escrito no documento. Aí o que ele diz? Comprei um campo, importa vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. Aí vem uma segunda criatura, que compra 5 juntas de bois, 10 bois, e eles não foi ainda experimentar. Quando alguém vendia uma junta de boi, sabe o que eles faziam no mercado? Separavam uma areazinha no terreno e colocavam a junta de boi, um jugo, e fazer com que os animais trabalhassem, porque aí você olhava e comprava. Como é que um judeu, como é que alguém vai comprar 10 animais, 5 juntas de boi, sem nem ter experimentado? O que ele diz? Veja a desculpa: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E o terceiro personagem é um noivo, viu? Um noivo, viu?
que também não quer sair do lado da sua amada. Ele recebe o convite e o interessante é que ele nem pede desculpas, viu? É o único que não pede desculpa. Ele diz: olha, casei, portanto não posso ir. Na cultura judaica, havia algo muito interessante. No livro de Deuteronômio você vai encontrar o seguinte, e eu vou pedir ao noivo que leia. Por favor, noivo, leia aí. Imporá. Aleluia, irmão. A irmã gostou. Eu conheço algumas irmãs, se eu disser, seu marido vai passar um ano inteiro sem fazer nada, só do seu lado aqui em casa, ele vai dizer: por favor, não faça aí. Arruma uma coisa para esse homem fazer. Mas deixa eu voltar para cá. Aqui fica claro que era a questão do militar, né? Ele era isento mas não era para lutar. Não era para lutar, era um convite. Era um convite. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eu até fiquei me perguntando por que essa preocupação do homem ficar. Eu já descobri, viu, que tinha uma outra intenção. Eu vou pedir que você continue a ler, porque é um outro texto de Deuteronômio. Vai lá, leia. Entendeu agora, não foi? Na primeira vez foi aleluia, agora misericórdia. Eu não sei, mas a ideia é essa mesmo, viu? Então essa era a preocupação. Portanto, a alegação daquele noivo não tinha nenhum respaldo na lei. Era absolutamente desprezível a argumentação que ele usou. Mas, no entanto, começa o convite aos não acolhidos. Sai depressa pelas ruas, bairros da cidade. Eu acho interessante, e era aqui, eu vou dizer, era aqui que eu tinha dificuldade. Porque eu ficava pensando, meu Deus, só convidou os outros? Entendeu? Só abriu as portas porque isso me incomodou durante muito tempo. E nesse texto tem uma coisa que para mim também é preciosa. E qual é? É quando o texto vai dizer assim: sai pelas ruas da cidade. Não é assim que está, não é? A tradução. Os bairros. É como se o texto dissesse assim: eles não estão longe, eles estão perto. E a gente precisa abrir os olhos para esses que estão aqui. Eu fiquei espantado. Na cidade de Arapiraca, há muitos anos atrás, eu tomei conhecimento que havia um universo de 8.000 surdos naquela cidade. Você já imaginou o que é isso? Bom, por que eu estou a dizer-lhes estas coisas, sabe? É porque aquele meu incômodo não tinha sustentação teológica. Eu vou explicar-lhes por quê. Porque todo o plano da salvação obedece o mesmo princípio. Paulo, em Romanos capítulo 11, versículo 11, fala que pela sua queda, e ali é o povo judeu, veio a salvação aos gentios. Eu comecei a pensar, lembra-se de João no primeiro capítulo, que Jesus veio para o que era seu, convidou todo mundo. Aí chegou na hora, esse pessoal não quis. E aí o que a Bíblia diz? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Então, não é uma questão de preconceito com aquele que é cego, com aquele que é aleijado. É assim, ou foi assim que se desenvolveu o plano de salvação. E ele me alcançou, está escrito, que ele veio para o que era os seus não os receberam, mas a todos que os receberam. E aí eu entrei na história. Portanto, é a manifestação do mesmo princípio do reino, só que agora estendido para aqueles chamados pelo texto sagrado. Agora, uma observação que ainda quero fazer. Não sei se você se recorda, mas no texto, a expressão ali, sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar. Primeiro eles foram enviados à cidade, e depois eles foram enviados para além da cidade.
E aí o texto fala assim, eu li tanta gente que quer tentar justificar que não é para usar a força. É claro que não é para usar a força. Aí eles falavam de a persuasão, mas a minha experiência como pai de uma criança autista me fez entender plenamente o que é que significa força ausentar. Sabe aquela pessoa que não foi acolhida, que foi hoje para trazê-la, a gente vai precisar gastar algum tempo. Eles vão precisar acreditar que ninguém vai fazer o que lá atrás aconteceu. Eles não vão acreditar se você olhar para eles e dizer assim, olha, tem uma igreja no Rio de Janeiro que pelo número de autistas e famílias que eles já reuniram, eles estão fazendo agora um culto azul. Azul é a cor do autismo. Então nesse dia todos os instrumentos estão baixinhos. Ninguém está cantando com bateria alta, com nada muito alto. Há intervalos no culto. As crianças se movimentam no santuário. É uma tentativa de inclusão de todas aquelas famílias com aquela realidade. Mas se a gente, diga lá. Isso. Vai lá, convence, fala de novo, vai, traz pela mão. Diga, vamos, sabe? Já aconteceu de alguém fazer isso? Não quero não vou, não conheço ninguém. Não, rapaz, vamos comigo. Aí dois amigos, um pega você pelo braço, outro pega você. Forçam você a entrar, vamos, você vai. Você chega, entra resistente, né? É mais ou menos esse o quadro que Jesus está ilustrando. A gente vai precisar dizer que eles realmente são bem-vindos, que eles realmente são amados. Eles vão precisar se sentir acolhidos, sabe? No meio do povo de Deus. Lá na nossa comunidade aconteceu algo tão lindo, tão lindo. Nós tivemos a oportunidade de receber uma senhora e o seu filhinho. Ela, durante muito tempo, viveu numa comunidade espírita. Ela era palestrante e frequentava, mas sempre que ela passava na frente do templo da igreja, ela olhava para dentro da igreja e dizia, um dia eu vou aí. E um dia ela foi e levou o filhinho dela. Sentou-se para assistir o culto. E uma jovem que estava na recepção foi ao encontro dela e disse, olha, você não quer levar seu filhinho para o culto infantil, para o berçário? Ela disse, não. A menina foi uma segunda vez, a jovem foi uma terceira vez. Na terceira vez ela virou-se e disse, não, eu não quero não, é porque ele é autista. Aí a moça deu assim com os ombros e fez, o filho do pastor também é. Ela parou assim e disse, vamos lá comigo? Ela foi. Quando ela chegou no lugar, logo viu meu filho. E é fácil, um pai de autista, mãe de autista, enxerga um autista a quilômetros de distância. E ela percebeu, e o menino ficou, porque as professoras estavam treinadas e tudo, e o menino ficou, e ela ficou assim, sem entender. Ele virou para ela e disse, pode ir mãe, eu vou ficar aqui. E ele ficou, e ela foi para a igreja. E ela continuou frequentando a igreja, e eu nunca confrontei. Até que um dia ela olhou para mim e disse, pastor, eu preciso conversar, porque eu já não sei mais em que acredito. E foi então que nós começamos a conversar sobre questão de doutrina, de fé. Eu tive a oportunidade de batizá-la, e não faz muito tempo eu batizei também o Luquinhas, que é o filhinho dela. Somente por conta do acolhimento. E sabe quem foi que levou ela para a igreja? Meu filho, o meu missionário. Sabe? A gente tem visto isso acontecer. Teve um dia, eu não sei se você já ouviu essa história, mas teve uma senhora que foi me procurar para conversar comigo no gabinete e foi para pedir desculpas, perdão. Eu digo, o que foi que a senhora fez? Eu não estou entendendo. Ela disse, é porque eu tenho trazido meu filho, ele fica lá no cultinho, fica lá na... E aí eu entro, vou para o culto e fico dormindo no culto. E eu durmo o culto inteiro. E eu quero dizer ao senhor que não é por conta do seu sermão, não é por conta de nada não, é porque eu não tenho conseguido dormir. Meu filho tem distúrbios do sono, passa a noite acordado, às vezes acorda madrugada. Meu marido está numa crise também. E eu não... O único lugar onde eu tenho para descansar é aqui. Eu sempre digo que depois desse dia, eu nunca mais critiquei ninguém que eu vejo no santuário dormindo. Porque eu não sei qual é a história daquela criatura, né? Às vezes a gente olha e diz, dormindo, toda vez que vem aqui, você não sabe o que aquela criatura está vivendo, não é? Até nisso a gente precisa ser cuidadoso. Mas eu vou caminhando para o final para dizer-lhes o seguinte, o acolher precisa ser verdadeiro, precisa ser convincente.
E eu quero que você entenda que a festa vai acontecer. Quer você aceite o convite, quer você não aceite, Deus está celebrando uma festa. Deus está celebrando. A sua ausência não vai acabar com a festa. Eu sou o filho mais velho, o irmãozinho do filho pródigo, não vou entrar. Não entre. A festa vai acontecer com você, sem você. A festa está acontecendo. Venha para a festa. E aqui a gente precisa entender que a ira, ela precisa se transformar em graça. Na minha cabeça, a ira, ela se transforma em graça quando os demais são convidados a participar. E aqui deixe-me só de dizer que sempre que eu leio essa história, eu penso que aqui está a outra face do ID. Porque a gente costuma dizer que o ID é aquele texto de Mateus 28, 19 e 20. ID, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Só que esse texto também tem um ID, né? Sai depressa pelas ruas e pelos bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Essa é a outra face do ID. E me permita apenas dizer assim que há urgência, né? A urgência. Sai depressa, sai e traze. Não é fica aqui dentro esperando que esse pessoal chegue. A gente precisa sair e trazê-los para a celebração. E aqui eu quero terminar somente com um depoimento. Lembra essa mãe do Lucas? O nome dela é Simone. Ela mandou-me uma mensagem para mim, para a Cláudia, depois de ter escutado um desses sermões sobre acolhimento. E ela disse assim: olha, não tem como segurar as lágrimas. Vi e continuo vendo o mover de Deus na minha vida e na vida de tantas famílias pelo Brasil afora, usando o nosso querido Davi. Ouvi o Senhor falar, pastor, que se o Davi não tivesse chegado até vocês, talvez o seu olhar não teria direcionado para esse universo que é o autismo. E eu certamente também não teria. Hoje tive mais uma vez a certeza de que Deus não erra. Se não fosse o Lucas, eu não seria quem sou hoje. Se não fosse o Davi, eu não estaria na igreja. Se não fosse a misericórdia e o amor do nosso Deus, nossos corações estariam indiferentes para esse universo que é o autismo. Hoje somos braços preparados para abraçar e acolher tantas famílias. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por nossos filhos. E eu termino com esse depoimento. E o meu desejo de que o seu coração seja um coração acolhedor, que o acolhimento seja uma marca desta igreja e das igrejas deste Alto do Pajeú. Eu não sei quais são as realidades onde vocês estão inseridos, mas eu vou fazer minhas as palavras de Jesus. Sai depressa e traz essa gente para celebrar a grande festa que é a festa do reino de Deus eterno. E Deus a mim e a você abençoe, viu? Muito obrigado. Aliás, não sei se alguém quer fazer alguma colocação, alguma palavra. Quero passar também a palavra, se for o caso, para o pastor Agmiel. É isso mesmo? Agmael, é isso? Agmael. Mas caso haja... Quer falar alguma coisa? Diga-me, pois não. Alguém quer falar? Ele vai substituir a fala do pastor. Ok. É o vice-presidente, não é isso? Vem cá, seu vice-presidente. Mas quer falar? Pois não. És de Floresta. E não são muitos. Olha, perdão, e não são poucos, são muitos. Não estamos. Tá. Não estamos.
Eu costumo dizer assim, eu sei que esse é um assunto muito delicado, mas eu sempre digo que a inclusão, ela, do ponto de vista do reino, ela é precedida da regeneração. Não existe inclusão no reino sem regeneração. Mas uma vez regenerados, todos são incluídos na graça. E para mim quem impulsiona isso é o texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Corinto. Quando ele diz, olha, nem este nem aquele entrará no reino. Mas depois ele diz assim, mas vocês também já foram isso. Mas vocês foram lavados, vocês foram, lembram-se disso, justificados. Então todo esse processo de regeneração é como se dissesse, olha, vocês são ex-mentirosos, ex-adúlteros, ex-isso. E o mesmo Deus que agiu na sua vida, vai agir na vida dessas pessoas. O que eu ofereço resistência é um pensamento de que a inclusão, ela dispensa a regeneração. Para mim, a regeneração, ela é a base de todo o processo de inclusão no reino. Eu não tenho dificuldade em falar sobre isso não, viu, irmão? Não tenho não. Mais alguma palavra, mais alguma observação? Pois não, meu irmão pastor. Fostes ver. Mas ele diz ao outro grupo, né? Fez tudo, deixaram de fazer tudo isso. E aí ele diz assim: apartai-vos e não fareis mal. Será que nós, se não entrarmos nesse processo de acolhimento, também. Tá. Eu costumo pensar o seguinte: que naquele texto, eu acho que ele é extremamente contemporâneo, porque ele mostra que o sinal, o atestado, aquilo que autentica a presença do Espírito Santo na vida da igreja, ainda é o amor. Porque todas aquelas manifestações ali são manifestações do acolhimento, do amor que visita, do amor que veste, do amor que alimenta, do amor que ajuda. Do outro lado, existe uma outra forma de espiritualidade e religiosidade, que é aquela que é pautada nos grandes milagres. Em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós não fizemos maravilhas. Aí vem a expressão, apartai-vos de mim. É como se a comunidade mateusiana, a comunidade do Evangelho de Mateus, estivesse celebrando exatamente isso. Há duas formas da gente compreender ou autenticar o Espírito Santo na vida de alguém. Ou pelo amor que ela manifesta às pessoas, ou pelos milagres que ela é capaz de realizar. Jesus fecha com o amor. E é tão interessante porque aquela gente faz em nome de Jesus. Ele disse, eu não sei nem quem vocês são, não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, às vezes, hoje em dia, parece que a gente coloca o acento. Eu vou dizer de uma outra forma. Você já observou quais são as características do fruto do Espírito? Todas aquelas coisas, mansidão, domínio próprio, não é assim? Todas aquelas coisas têm a ver com a minha relação com você. É como se o texto estivesse dizendo que o fruto do Espírito na vida de alguém faz com que essa pessoa se relacione bem e seja bênção na vida do outro. Tem um autor pentecostal que ele diz que se nós tivéssemos dado ênfase, tanta ênfase ao fruto do Espírito, quando demos aos dons do Espírito, nós nunca teríamos nos separado. Porque o fruto do Espírito produz uma igreja que se relaciona de forma amorosa, de forma mansa, de forma longânima, de forma pacífica. É isso. Então, se é para a gente buscar hoje um sinal de identidade da igreja, que a gente continue com aquele selo de identidade que está lá no Evangelho de João. Amai-vos uns aos outros. E aí o texto vai dizer que é exatamente esse amor que vai fazer com que o mundo entenda que um dia Jesus esteve entre nós. Então, este é o sinal de autenticidade da igreja cristã. Tenha cuidado.